Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Quando a gente fala de racismo, ou então quando fala que alguém sofreu um episódio racista, que alguém foi racista com alguém, ou então quando fala, aquele espaço ali é um espaço muito racista, não frequente. O que você geralmente pensa? Pensa aí algumas coisas comigo. Pensa o que é um lugar racista. Quais são as principais características desse lugar? Pensa numa pessoa que eu falo pra você, não, aquela pessoa ali ela é racista. Ou então pensa num lugar em que você fala, nossa, eu sofri racismo naquele lugar, tal pessoa foi racista com alguém, aquele discurso é um discurso racista. Como que você desenha essas coisas assim na sua cabeça? Que referenciais você busca? E que estratégias de conceituação você encontra para dizer que isso foi racista ou não? E da mesma forma, que pessoas foram essas que você colocou figurativamente aí na sua cabeça? Que imagens de pessoas você cria quando eu falei, primeiro, que aquele lugar, aquelas pessoas são racistas, ou se eu te falar assim, eu sofri um episódio racista daquela pessoa. Aquela pessoa, como que ela é para você? Feito isso, pense também, você que me escuta, você é uma pessoa racista? Você é uma pessoa que já cometeu racismo? Você acha que você comete muito racismo? Qual foi a última vez, caso você tenha dito que sim, que você foi racista com alguém? E como que foi isso? Para além disso, pessoas negras podem ser racistas com pessoas negras? Pessoas amarelas podem ser racistas com pessoas negras, indígenas e assim por diante? Quem é racista, afinal de contas? Primeiramente, eu queria começar dizendo assim que racismo é uma prática discursiva, ela é institucional, o racismo ele é social e ele é histórico. Não é biológico, as pessoas não nascem com gene para o racismo, as pessoas não são biologicamente racistas, mas se a gente quisesse se aprimorar da frase de Simone de Beauvoir e fazer uma modificação, não se nasce racista, torna-se. Mas aí essa frase ela deveria ser repensada em alguns contextos que é uma pessoa branca, quando ela nasce, ela é e ela se torna racista ao mesmo tempo. Mas isso aqui a gente vai conversando. O que eu quero dizer com o racismo social, institucional, que ele tem acontecido o tempo todo, é que muitas vezes, e até nesses episódios que eu pedi para você imaginar, a gente associa caso de racismo em situações que são explícitas, em que essas situações elas acontecem com a intensidade tão grande que provoca um incômodo baseado na desumanização do outro. A ponto de você chegar e falar, nossa, isso foi racista. Por quê? Porque bateram na pessoa negra só porque ela foi pedir uma informação, porque o policial, igual eu vi hoje na notícia, teve um caso de tentativa de homicídio, a pessoa agressora é uma pessoa branca, um homem branco, e a vítima uma pessoa negra. O que aconteceu foi que, acionada a polícia chega e para quem que ela corre para poder culpar, para poder prender e que de fato prende e coloca dentro do carro? A pessoa negra, a vítima. A pessoa branca tá lá e ainda aparecem algumas imagens dela conversando com policiais e dando risada. E essa não é a primeira vez e nem vai ser a última que episódios assim vão acontecer. Recentemente também, o Homem Amarelo, ele também persegue uma criança negra com arma, e esse caso específico tem vários desdobramentos, que não é só da raça, mas também é do gênero, mas o que eu quero dizer aqui é, de novo, é a pessoa negra sendo perseguida por nada,
e assim por diante. A gente vê esses episódios e acha que isso é racismo e às vezes só isso. Ou que racismo é o caso típico de professores da USP fazendo comentários racistas contra seus estudantes, ou que racismo é a gente ver uma academia onde a maioria das pessoas, academia eu digo centros universitários, produção de conhecimento acadêmico, onde a maioria das pessoas que ocupam cargo de poder estão num cargo ocupado por pessoas brancas e as pessoas negras não. Esse ainda é um racismo menos notado, menos falado, né? Mas vocês pensaram em lugares assim? E também tem aquele racismo onde, evidentemente, naquele lugar não tem pessoas negras e quando tem, estão servindo e quando elas querem frequentar, elas sofrem episódios de discriminação racial, de segregação, igual já foi por muitos anos nos Estados Unidos. Mas tudo isso, em certa medida, são coisas muito perceptíveis, coisas faladas e nomeadas. E que às vezes, quando você olha assim, você fala, nossa, é um racismo mesmo, né? E nem é tão difícil convencer as pessoas de que isso é um episódio de racismo. Agora, e aquele racismo que acontece de uma maneira histórica, lenta, gradual e até mais silenciosa? Eu trouxe como exemplo uma coisa que também fez parte da minha vivência por um bom tempo, que é a igreja evangélica. Eu falo igreja evangélica em vez de falar igreja católica ou cristianismo por mera conveniência, tá? Porque é o lugar de onde eu tenho as informações. Mas eu não tenho nenhuma preocupação e medo de estender esses comentários para a igreja como um todo. A igreja em si, ela é profundamente racista. O racismo ele não existiria da maneira que ele existe se não fosse pela igreja, que tem uma parcela de potencialização e de aplicação do racismo de uma maneira gigantesca. Então, a igreja, a religião cristã, toda eu considero racista. Há quem discorde, há quem vai procurar referências do cristianismo como tendo poucas ou partes da sua origem na África e assim por diante. Não me interessa, tá? A ideia do cristianismo, principalmente depois em que tem esse tratado com o Império Romano, quando Constantino vai lá e coloca o cristianismo como a religião do povo, isso lá no século II ou III, se eu não me engano, não tenho certeza, mas enfim, é uma informação que você pode procurar rapidinho. Mas eu quero dizer que o cristianismo ele fez parte desse processo de exploração, expansão comercial e que por consequência também é capitalista, ao longo da história vai se transformar numa expansão capitalista, faz parte dessa colonização profunda dos povos originários do que hoje a gente chama de América, da exploração em África. Religião cristã e colonialismo e capitalismo estão juntas. E de onde vem o que eu tô falando que é um exemplo? Eu, por muitos anos da minha vida, muitos mesmo, até os 27 com muita intensidade e até os 29 com menos. Esses 2 anos foi um tempo assim de afastamento muito grande, até chegar nos 30 que já estava ali, tipo, a igreja não tinha nenhum sentido para mim, e as coisas vão se desdobrando ali, né? Eu fui criado, desde que nasci, ou antes de nascer eu diria até, na congregação cristã no Brasil. A igreja cinza, a igreja do véu, a igreja que os irmãos sentam de um lado e as irmãs sentam do outro, a igreja do Glória, são esses nomes que costumam dar para a congregação cristã no Brasil. Muitas pessoas conhecidas por aí, assim, na mídia de militância que eu participo, também já foram da congregação cristã no Brasil. Um exemplo disso é a Erika Hilton, também já foi da congregação cristã no Brasil. Mas o que eu quero dizer com isso? A congregação cristã no Brasil, ela tem um aspecto muito central, e isso fala em praticamente todos os cultos, né? E pega passagens bíblicas com isso, sobre a bem-aventurança dos pobres. Bem-aventurados são os pobres, porque eles herdarão o reino do céu. E a congregação, ela tem essa perspectiva muito forte da colonização, que a gente pode chamar, mas que eles vão chamar de evangelismo, de proselitismo. A congregação tem essa grande fixação em expandir os seus territórios. Eu tenho quase certeza, se isso não mudou, que a congregação é uma das igrejas evangélicas que tem mais prédios ao redor, espalhados pelo Brasil. Mais prédios da igreja espalhados pelo Brasil. E a congregação cristã no Brasil, ela tem muito essa colocação de que
ela vai se espalhando, ela vai evangelizando e tem um aspecto muito cooperativo, colaborativo, que é as pessoas quando eles falam e entram em oração, no consenso lá, para construir uma igreja em algum lugar, eles colocam isso e tem a famosa coleta. Coleta é como se fosse um dízimo, mas que em tese você dá por vontade própria, você contribui espontaneamente, em tese. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe que tem todo um mecanismo psicológico que produz essa contribuição. Pois bem, quando eles querem construir uma igreja nova e foi aprovada no conselho, eles vão, procuram esse lugar, fazem coletas então em outras igrejas arredores, nas centrais e assim por diante, para que com essas coletas eles possam comprar o terreno, possam construir a igreja. E quem constrói a igreja? É uma empresa? É um conjunto de pessoas contratadas para isso? Não. É como chamam a Irmandade. Essa Irmandade participa construindo igreja, tem pedreiros e constrói igrejas lindas. Se vocês forem olhar por aí, a arquitetura, a qualidade do trabalho, a profundidade do empenho dessas pessoas, é um empenho bem profundo. Eles colocam ali realmente qualidade. Você vê igrejas construídas com muita qualidade mesmo. E eu vou explicar por que eu estou dando esses detalhes. A igreja vai sendo construída, tem toda essa cooperação, a coleta vai aumentando para compra e construção de igrejas, tem uma coleta específica para isso, né? Tem a coleta para obra da piedade, que é para ajudar os pobres, para construção, tem a coleta de manutenção, que é a manutenção daquela igreja específica onde você dá a coleta, tem a coleta para viagens, que é para pagar e financiar viagens de, entre aspas, missionários, né, que geralmente são os homens ali, é um sistema bem cis heteronormativo. E assim você vai produzindo essa igreja nesse lugar onde a comunidade é uma comunidade que se une para fazer as coisas. Tem muita fofoca, tem muita mentira, tem muita... Ai, vamos parar por aqui. Enfim, tem muita coisa acontecendo ali. E isso tudo acontece mesmo assim no senso de comunidade. Só que todo mundo ali é filho, filha de Deus. É filho, filha, tá? Não tem no binário, não. Não existe isso na congregação cristã no Brasil. Se existe, eles estão escondidos porque não podem se mostrar. Ali é só o homem e a mulher. E assim eles vão construindo essa noção de comunidade, de pertencimento, de ajuntamento. As pessoas, elas frequentam a igreja desde muito cedo, são ensinadas e orientadas a manterem amizades, principalmente com pessoas da igreja, reduzir o número de amizades mundanas, que é o nome que eles dão para tudo que não é da igreja. Tudo que não é da igreja é mundano. E o mundano pode ser a música, que não é tocada na igreja, o vídeo, que não tem vídeo na igreja, não existem imagens de adoração, essa igreja não tem nenhum tipo de imagem. E além disso, a própria ideia da monogamia. A monogamia ela é central na ideia de constituição da subjetividade dentro da igreja. Não existe possibilidade de se relacionar dentro da igreja, sobretudo essa igreja evangélica e principalmente a congregação, que é considerada uma das mais rígidas entre as evangélicas. Não existe a ideia de não monogamia, é tudo monogâmico. Então, esse modo de ser, essa construção vai direcionando você ali dentro. Ali dentro, inclusive, você não pode se relacionar afetivo sexualmente com quem não é da mesma religião e de preferência que não seja uma pessoa batizada. Pois bem, dado esse contexto, você está percebendo que eu estou falando muito aqui sobre comunidade. Eu estou falando muito aqui sobre como que as pessoas vão lidando ali dentro, já que você não pode construir amizade com quem está lá fora, é lá dentro que você constrói os seus laços. E talvez você pergunte, aí aos 13 minutos e pouco, Andreone, o que isso tem a ver com racismo? Tudo. Porque nós vivemos no Brasil. Atualmente, o Brasil tem mais de 50% da população autodeclarada negra, que é a junção das pessoas pretas e pardas. A gente sabe que na maior parte da comunidade pobre, das pessoas pobres do Brasil, é onde se concentra também o maior número de pessoas pretas e pardas. E a congregação, como eu disse, ela tem esse dilema de que os pobres são importantes e elas vão construindo igrejas sempre em lugares pobres também. E é difícil você chegar no interior, difícil você chegar em algum lugar da cidade, e por mais afastado que seja, que não tem uma igreja, congregação. Sempre dá um jeito de ter, e se não tem, eles estão lá enviando as suas missões para que aconteçam cultos na casa de alguém, alguma coisa do tipo vai acontecer,
E eles vão conseguir construir uma igreja ou uma comunidade cristã, evangélica da congregação cristã no Brasil. Aí, essa ideia da igreja de fazer esse pacto com os pobres, com as pessoas de baixa renda, tem também um viés racista, por quê? Em nenhum instante da sua constituição religiosa, da sua formação, você escuta a ideia, a noção de raça. Essa igreja tem muitas pessoas negras. Muitas pessoas negras, eles fazem muitas coisas que acontecem, envolvem pessoas negras de lugares pobres, né? Tem pessoas negras também em cargos dentro da igreja, porque já que a maioria das pessoas pobres são pretas e assim por diante, acaba que elas também entram nos cargos da igreja, na orquestra e assim por diante. Mas em nenhum momento, ou quase nenhum momento, você escuta falando sobre a ideia de raça. Por quê? Além de tudo, a igreja coloca as pessoas como todas sendo filhas de Deus. Somos todos e todas e todos, no caso, iguais perante Deus. E se são iguais perante Deus, não tem cor. O amor não vê cor. O que eu mais escuto de pessoas dessa igreja, ou pessoas religiosas mesmo, falando sobre racismo, é que, primeiro, não existe racismo no Brasil. Segundo, que não existe cor. O amor não vê cor. Deus não vê cor. Nada disso vê cor. Só que nos bastidores, nos grupinhos de ajuntamento, e eu já cansei de ouvir isso, inclusive para mim, direcionado a mim, de que Deus deixou algumas pessoas a mais no forno. Aquela velha história que se conta, né, de que a população, quando foi ser construída, as pessoas foram limpadas e lavadas na fonte da água que vai limpar as pessoas. As pessoas brancas foram as que conseguiram lavar o corpo inteiro. As pessoas negras só conseguiram lavar a palma do pé, a planta do pé e a palma da mão. Essa piada, esse racismo em forma de piada, eu já ouvi 1001 vezes, para falar pouco. E tem toda coisa que ficou muito no forno e assim por diante, coisa do tipo. Esses comentários associados a não falar sobre racismo na igreja, sobre raça na igreja, sobre diferença disso na igreja, constrói subjetividades que vão procurando em si alguns tipos de encaixe, de validação e de preocupação, mas que nunca passam pela ideia de raça. Sendo que, por exemplo, por que é racista também? É dentro da própria igreja, da Congregação Cristã no Brasil, que eles contam muitos testemunhos. Testemunhos são formas de contar fofocas, coisas que aconteceu na sua vida ou na dos outros, de um jeito que é considerado santo. Mas tem um momento do culto só para você ir lá contar testemunhos, e entre testemunhos também tem coisas que Deus te deu, para quem acredita, né? Coisas que Deus te deu, Deus te abençoe, você vai lá e conta. Todas as vezes que eles vão contar sobre pessoas comuns, sobre o que está acontecendo na vida, sobre o dia a dia das pessoas, eles nunca mencionam cor. E se for uma conquista muito importante, nunca mencionam cor. Quando a pessoa envolvida na narrativa é uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, uma pessoa que está numa situação de profunda pobreza ou numa situação de ameaça, ela está sendo a ameaça, aí a pessoa tem cor. Quando eles querem contar sobre uma pessoa que estava em profunda situação de pobreza, era uma pessoa de pele escura, porque eles não falam negro, não falam isso, é uma pessoa de pele escura, ou já ouvi falar, para não dizer que não fala negro, um neguinho. Então tem isso, né? Tem esse lugar da profunda miséria, aí a pessoa recebe uma cor. Fomos visitar uma família muito pobre que não comia não sei quanto tempo, eram pessoas de pele escura. Ou então, quando eles vão contar sobre uma pessoa que era uma pessoa que estava louca, endemoniada, uma pessoa que apresentava um perigo, uma pessoa que estava enfrentando a família e Deus libertou, essa pessoa que estava representando o perigo era uma pessoa escura, ou uma pessoa de cor, como eles falam também. Esses lugares, essas nuances, vão construindo essa subjetividade, vão construindo essas nuances de que a religião não fala sobre raça e racismo, mas pratica profundamente o racismo que é institucional. E um outro lugar onde o racismo opera nessa lógica da igreja é o lugar do afeto. O lugar do afeto é muito marcado e o lugar da beleza é muito marcado. Por exemplo, tem um dizer dentro da congregação de que, uma doutrina, na verdade, de que você não pode cortar o cabelo. Tem que manter os cabelos crescidos porque são dessas mulheres que Deus se agrada. O homem, por sua vez, não pode deixar crescer o cabelo e não pode criar barba.
Então, a mulher não pode cortar, tem que ter seus cabelos crescidos, e o homem não pode ter barba, nem cabelo comprido. Questões interessantes. Quais são as características das pessoas negras ou afrodescendentes? São pessoas que têm cabelo crespo. O cabelo crespo, quando a gente deixa crescer, é um cabelo que vai criar um volume. Vai ter o black. São pessoas que gostariam de fazer tranças nos seus cabelos, tranças afrodescendente mesmo, ou dreads, alguma coisa do tipo. Não pode, não pode fazer. Primeiro, o homem jamais poderia fazer, porque nem deixar o black crescer, ele pode, porque tem que ter os cabelos curtos. Por outro lado, a mulher tem que ter o cabelo crescido e liso. Mas quem é que tem, em tese, cabelos crescidos e lisos? Em tese, são pessoas brancas, indígenas ou amarelas. Pessoas indígenas praticamente não tinham. E se tinham, estavam assimiladas, né, pelo meio. Esse é um ponto. Pessoas amarelas eu quase não via. Já vi raras vezes na minha vida pessoas amarelas na igreja, na congregação. Mas quem realmente tinha os cabelos crescidos e que era parte, até que tinha bastante pessoas, pessoas brancas. Logo, a construção de desejo, a construção afetiva era direcionada à mulher branca por dois motivos. A Bíblia, ou melhor, a leitura bíblica que a congregação faz e a pregação constante, contínua e insistente que a congregação faz em relação a isso, o que que é? É de que você, para poder ter uma mulher abençoada por Deus, essa mulher tem que ser temente e fervorosa a Deus. Mas quais eram as mulheres que eles colocavam como temente e fervorosa? As mulheres dos cabelos compridos, as mulheres dos cabelos crescidos, que, como eu já disse, tem que ser liso e tem que crescer. Cabelos negros não crescem tanto assim, a gente até vê alguns, mas não são tão grandes assim, a menos que também haja o alisamento. Alisar o cabelo era a coisa mais esperada das mulheres negras. Mulher negra com seu cabelo natural, sem alisamento, era uma coisa muito difícil. Mas existia também, mas é muito difícil. Alisar era uma prática muito grande. Por quê? Ou você é uma pessoa branca e tem o cabelo assim, ou você precisa se produzir para estar nesse lugar. Só que, lembra, não tem discussão racial. Não tem uma discussão de um resgate de uma identidade. Como assim? Ancestralidade. Que ideia mais absurda e pacata é essa de ancestralidade negra e africana na igreja, Congregação Cristã no Brasil, uma vez que quem fez você foi Jesus, foi Deus que criou você. Então você não tem ancestralidade, você tem o céu que te espera, ou o inferno, né, se você for muito rebelde. E aí que acontece o racismo. Isso é um racismo. Esse apagamento da sua cultura, da sua existência, o apagamento de toda a sua narrativa e a negação silenciosa de que existiu racismo no Brasil, de que o racismo é uma marca da desigualdade, que o racismo opera. E por quê que eu falo essas coisas, inclusive no campo afetivo? Porque é no campo afetivo também que as pessoas reproduzem todas as técnicas, as táticas e os discursos sociais, inclusive em relação à raça. A gente não aprende sobre raça, a gente não aprende sobre desigualdade, e pelo contrário, né? Eu já até fiz um texto e um episódio aqui também. O texto chama O Cristianismo e a Normalização do Sofrimento, e tem um episódio aqui que chama Entre o Desejo e a Fé, que vai falar sobre esse texto, inclusive. E eu vou ler esse texto, né? E eu vou falar aqui agora o que que esse texto diz. Esse texto fala sobre como que a ideia cristã reposiciona o sofrimento, realoca o sofrimento num outro lugar, que a partir de agora o sofrimento é um ganho, é uma dádiva, é um prêmio. Então, se o racismo produz sofrimento e a maior parte das pessoas na igreja são negras e elas estão sofrendo a desigualdade social do racismo, e o sofrimento é uma coisa boa, então não vamos nem pensar nisso de novo, porque olha, você está sofrendo, mas não é por causa do racismo, tá? É porque os pobres, bem-aventurados que sofrem, calados, porque eles vão herdar o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados sois vós, que são pobres, porque seu é o reino da glória. Tá escrito na Bíblia, tá, gente? Isso aqui. Não estou inventando, não. Então, esse tipo de construção subjetiva que direciona a gente a não prestar atenção na raça, nessa desigualdade, é o racismo em si. Não é porque não é um racismo explícito jogado na cara das pessoas que não é racista.
Tem um termo que eu uso que chama apagamento referencial. Eu cunhei quando escrevi um texto também no blog. Eu só falo referência do meu blog, porque nesses textos que eu escrevo tem outras referências, então eu já faço uma propaganda só. E é um texto que chama A Psicologia da Palmitagem. E ali eu vou trazer um termo que chama apagamento referencial, porque existem várias maneiras de você excluir um povo, uma narrativa, uma ideia. Uma delas é você matando as pessoas, calando as pessoas, trancando ela em manicômios. Manicômios, entenda-se, igrejas, comunidades de reabilitação, universidades, escolas, conventos e famílias e casamentos. Esse é um jeito de você apagar a pessoa calando ela. A outra forma é o genocídio, né, que é matar as pessoas. A outra forma de apagamento é o referencial, quando a gente não fala sobre as coisas, quando a gente não nomeia as realidades possíveis e passa a enaltecer apenas uma característica. A gente passa a falar muito, a mostrar muito, exibir muito e a sugerir e referenciar e se referir muito a uma coisa só. Quando essa uma coisa só se torna referência única, não precisa se preocupar com as outras, porque sempre que você quiser aprender sobre algo, esse algo está referenciado, é único. E é um apagamento referencial porque, ao se referir unicamente a um objeto, por exemplo, o branco, a pessoa branca, as características da branquitude, o cabelo da mulher enquanto uma mulher santa, o homem que não pode deixar crescer, os traços de limpeza, compulsórias até da igreja, e assim por diante, você apaga todos os outros traços, que é um cabelo que não é liso, que não é comprido, um cabelo que não é loiro, que não é do jeito que eles esperam que seja, e um cabelo que é de um homem que tem o cabelo crescido. E outras subjetividades, né? Marcas de uma cultura. Eles excluem totalmente essas marcas de cultura. Capoeira, festivais, folclore, tudo isso é proibido por essa igreja. Por quê? Porque isso aí traz à tona outros modos de expressão do corpo, da vida, de tudo que acontece. E não pode. Isso é um apagamento referencial, porque tudo que é falado ali dentro tem um referencial branco europeu. E aí que entra essa marcação de que a igreja é um espaço racista e profundamente racista. E a produção afetiva, ela vai caminhando nesse lugar quando você aprende que desejar uma pessoa boa para casar, porque ali o objetivo é você crescer, casar, reproduzir e morrer. Para você encontrar uma pessoa boa para casar, você quer uma pessoa temente a Deus, uma pessoa assim fervorosa. O seu primeiro olhar de busca vai ser para uma pessoa que tenha os vieses e as características tão apregoadas desde que você é recém-nascido. Eles pregam isso o tempo todo como sinônimo de beleza. A pessoa branca, o bebê branco, o cabelo liso, o cabelo escorrido, o cabelo etc e tal. Essas pessoas, o cabelo bom, porque tem isso, né? Uma pessoa tem um cabelo bom, outra tem um cabelo ruim. Essas pessoas vão ser orientadas como um exemplo de busca, de beleza, de desejo, de casamento bem feito. Porque você vai estar encontrando a serva de Deus. Aí o que acontece é, você cresce buscando por essas pessoas e o seu desejo é orientado pela branquitude à branquitude. E você vai desejar o branco como um desejo de afeto sem nem se questionar que essa pessoa branca, em muitos momentos, ou desde sempre, ela é uma pessoa racista, porque é uma pessoa branca, e que ela está dentro de lugares de privilégios e que se não repensar lógicas de afeto, como eu sempre falo, as desigualdades que estão presentes na relação vai se reproduzir enquanto um racismo também. Eu já vi, por exemplo, um cooperador, ele é um cooperador da Congregação Cristã no Brasil que eu frequentava, um homem branco, patético, mas um homem branco, e esse cooperador tinha só filhos brancos, de olhos claros, e uma vez um desses filhos se interessou, achou bonita a filha de uma outra pessoa, um outro casal negro, retinto, teve uma filha, essa filha negra retinta com cabelo crespo, e esse filho se interessou por ela. O que o cooperador falou, o pai? O que esse pai branco falou pro filho? Não, você não vai casar com essa pessoa, não. Olha o cabelo dela, o cabelo ruim, não sei o quê. Esse é um exemplo. Comigo, uma vez, aconteceu de eu estar num culto e do meu lado tinha um Rafael. E eu falo o nome mesmo porque tem que passar vergonha. Chama Rafael Feu. E esse racista, ele tava lá do meu lado, é uma pessoa branca, um homem branco, loiro, de olho claro. Ele tava do meu lado. E a gente estava lá no momento da oração, e em vez de fechar os olhos, a gente ficou de olho aberto. E na hora que ficou de olho aberto, uma moça lá na frente virava assim algumas vezes, ficava me olhando, me encarando. E era uma mulher, uma moça, loira, de olho claro. Aí eu falei pra ele, olha, você tá vendo ali, Rafael? Ela tá olhando pra mim. Aí ele disse o quê? Ah não, Andrani, vocês não combinam. Você combina mesmo é com a Letícia.
E a Letícia era uma grande amiga negra também. Eles falavam isso. Uma vez na casa desse Rafael, eu tava com um amigo, João Carlos, que eu já fiz também alguma coisa, algum episódio aqui sobre ele. Tava com o João Carlos e a então noiva dele, Janine. Duas pessoas negras. Ele tava ali na casa e na casa também tinha uma outra amiga que chamava Natália. E essa família, que é também a família desse Rafael, hoje eu me pergunto, né, que coisa que a gente tem na cabeça para andar com esse tipo de gente racista, mas aconteceu. E vai virar história aqui. A mãe dele, que eu não lembro agora o nome dela, porque se eu lembrar eu vou falar, a mãe dele vira e fala assim, né? Ah, eu sou uma pessoa muito casamenteira, viu? Olha, eu arrumei casamento para João e Janine. Que é pura mentira. Ela não teve nada a ver com isso, aquela racista. Mas aí ela vira pra mim e fala: Olha, eu sou casamenteira, hein? E olha que eu tô achando que Andreone, você combina muito com ela, viu? Você combina muito com a Natália. E a Natália é uma outra amiga que é negra também. Ela não falou isso de nenhuma outra pessoa branca do lugar. Falou que eu combino, que ela sentiu que eu combino com a Natália. E assim vai. Quando esse povo casamenteiro, racisteiro, tem que fazer alguma coisa, eles sempre vão te indicar para uma outra pessoa negra, porque é com essa pessoa negra que você combina. Tem até um testemunho, quando eu tava falando de cabelo e eu lembrei, que uma pessoa tava lá contando que na época eu era do crime, eu era de rua, minha vida não era boa, não era garantida, e eu tava sentada na calçada e tava com a arma na mão, porque era bandido e tal, e tava com a arma na mão ali, etc. Aí na hora que eu tô ali parado, sentado na calçada, olhando pro semáforo, passa uma mulher do meu lado com cabelo grande, um cabelo lindo, aquela pessoa que você olha e você fala que serva de Deus, que crente. Naquela hora eu olhei pro alto, essa pessoa contando, né? Eu olhei pro alto e falei assim: Deus, se tu existe e se tu tá na minha vida, se tu me der essa mulher como casamento, eu abandono essa vida de onde eu tô pra sempre e vou te servir todos os dias. Então, ele, nessa narrativa dele, ele casou com essa mulher, né? Deus preparou esse presente, esse objeto, que é um objeto de evangelização quase, porque é isso que parece, que transforma a mulher nesse prêmio. Ah, eu quero essa pessoa aqui nesse mercado afetivo aqui, eu quero essa pessoa aqui nesse catálogo. E ele quis porque ela tinha todos os símbolos de uma serva de Deus, preparou ela para ele e pronto, ele foi para a igreja. Se conta, né? É o que eles contam. Então é nesse lugar que a igreja não produz um letramento racial, mas produz o racismo. E pensa aí comigo, né? Bia Ferreira estava falando uma vez também, e faz muito sentido para mim. Olha nas igrejas evangélicas. Elas estão em muitos lugares nas periferias. Aqui na minha rua abriu uma recentemente, né? Várias periferias, vários lugares pobres, as igrejas, assim como a congregação, abrem suas filiais. E elas abrem suas filiais e vão cooptando as pessoas. E como elas se centram muito em si, a educação que as pessoas vão recebendo acaba sendo uma educação da própria igreja. Então a igreja, ela é, além de um lugar de fé, de religiosidade, de doutrina e etc., um lugar também educacional. A igreja no Brasil faz parte de um sistema educacional, principalmente as evangélicas nas periferias. Elas educam. Quando você olha por outro lado, a Umbanda, as religiões de matriz africana, o que mais tem hoje em dia, principalmente hoje em dia, são pessoas brancas que frequentam essas religiões. São pessoas brancas, está lotado de pai de santo branco, de um monte de gente falando de Oxum, de Exu, de Issan, e etc, etc, etc. Brancas, sabe? Tem pessoas brancas ali fazendo passe, fazendo um monte de coisa, só gente branca na Umbanda. Eu acho que eu ficaria até desconfortável, que eu não tenho religião nenhuma, né? Mas eu acho que dependendo do meio que eu fosse, eu ia ficar até desconfortável se eu entrasse desavisadamente em algum espaço de Umbanda, Candomblé, e ver só gente branca ali. Eu já vi até pessoas amarelas como o Pai de Santo, né? Mas, enfim, eu olho isso, esse embranquecimento das coisas de matriz africana, que já foi demonizada, muitas pessoas já morreram por causa disso. Então, estas pessoas que vão colocando nesse aspecto da religiosidade que já foi demonizada, destruída, e como diz Baco Exu de Blues, que hoje o branco gosta, tudo que foi chamado do demônio, que hoje é chamado de Deus, é porque foi embranquecido. E agora os brancos querem participar daí. Só que as igrejas evangélicas continuam com sua predominância de pessoas pobres, pessoas pretas, negras, sendo colocadas nesse lugar educacional. Então, o racismo, ele opera a partir da lógica também da catequese, a partir dessa lógica proselitista, né, que é trazer os seus discípulos
E a partir de tudo isso, dessa lógica profunda, a gente vê como que as religiões e a igreja evangélica que está crescendo, ela tem cooptado as pessoas. Aí eu te pergunto, pessoas bolsonaristas, vocês acham que elas são em sua maioria o quê? Ateias do candomblé? Ou elas são religiosas? A gente vê e a gente viu o papel que teve, a importância que teve a igreja evangélica e a bancada, a própria bancada evangélica, nas decisões conservadoras, na eleição de Bolsonaro, na eleição de partidos conservadores. E essa igreja é a mesma que está atuando também dentro do racismo, que é tudo isso aqui que eu te falei, e tudo isso aqui ainda é uma parcela muito pequena. Ainda tem muito mais do que isso. Obviamente, hoje, embora eu discorde, eu acho esquisito e tudo, mas na minha opinião pouco importa mesmo, existem muitas igrejas que hoje têm esse discurso de LGBT, de acolhimento e de, sei lá, se falam de raça, para falar a verdade, mas enfim, já é alguma grande mudança. Mas eu não acho que é a mudança da religião. São algumas pessoas que, não podendo buscar outras formas, porque ainda não conseguem sair dessa produção psicológica da crença religiosa, ressignificam. O que é melhor do que sair matando pessoa por aí, né? Igual a gente vê que acontece. Então, esse lugar da igreja, do evangelicanismo e do racismo na produção da colonização até hoje é marcado. Esses dias eu assisti a um vídeo da Lélia Gonzalez falando que quando ela entrou na universidade, ela era praticamente uma jabuticaba. Ela era praticamente uma jabuticaba que ela mesma fala, né? Que é preta por fora e branquinha por dentro. E ela, nesse processo todo de entendimento do racismo, compreensão da coisa, quem é Lélia Gonzalez, né? É uma referência importantíssima pra gente da negritude. Mas veja que passou desse processo de um embranquecimento para se entender enquanto pessoa negra. Eu, que já fui uma pessoa muito religiosa, hoje não guardo quase nenhuma proximidade com isso. Eu vou gravar um próximo episódio falando sobre também hinos da igreja e essa nossa mania de rejeição de todas as coisas, mas é um outro detalhe, deixa aí, deixa abaixo. E eu quero dizer nesse episódio aqui que é isso, né? A igreja evangélica, ela é muito mais do que um lugar onde as pessoas têm um afago, uma anestesia das suas angústias, um lugar onde a sua subjetividade, a sua psicologia recebe um acolhimento. Eu falei muito do aspecto de comunidade da igreja lá atrás, porque é justamente nesse lugar da comunidade que acontece essa duplicidade de comportamento. Ao mesmo tempo que te acolhe, ao mesmo tempo que te recebe, ao mesmo tempo que te inclui numa comunidade onde as pessoas supostamente se amam e estão juntas, é também onde acontece o seu apagamento, a sua invisibilidade, o racismo que vai te destituir de qualquer proximidade com suas origens, seja de africanas, seja indígenas, vai te destituir da sua sexualidade, construindo a outra no lugar, vai te destituir de desejos do seu corpo, da sua possibilidade, vai construir ali um outro discurso. O racismo é um deles e é um dos mais fortes, inclusive. Quando eu saio da igreja, quando eu começo, e só quando eu saio da igreja, na verdade sim, um pouco antes de sair da igreja, eu já começo a me questionar sobre isso, né? Porque quando eu faço a minha viagem para o exterior para fazer o meu mestrado, e eu sofro racismo mais ainda do que aqui no Brasil. Racismo muito explícitos, né? Inclusive do tipo de falar que eu tenho cor de sujo. Quando isso acontece, quando eu volto da Espanha, da Europa, quando eu termino meu mestrado e volto para cá, eu começo a ver que isso não é uma coisa que aconteceu só lá. É que aqui eu não dava nome, lá era mais explícito. Quando eu começo a nomear, eu começo a me questionar e tudo vai caminhando junto com as questões sobre gênero e machismo para eu sair da igreja. Quando eu saio da igreja, aquela jabuticaba que existiu a vida inteira, aquele biscoito Oreo, que é preto por fora e branco por dentro, é o que vai se transformando em questionamentos tão profundos que as coisas vão caindo uma por uma. E é por isso que a igreja não fala sobre raça, porque se falar sobre racismo, Deus vai parar de existir na hora. Ele vai morrer na hora. Eu tenho um texto no meu blog que chama Quando Deus Morre. É um texto gigante, e eu não falo nem de raça nesse texto, eu falo de aspectos religiosos da crença. Se eu for falar de raça nesse texto, eu falo em outros, né? Vai ficar muito gigante. E é isso, se falar sobre esses problemas, se a igreja abordar machismo, misoginia, racismo, transfobia, desigualdade,
Aí a pergunta que vai ficar é: como que Deus, sendo tão supremo e podendo tudo, permite que essas coisas aconteçam? Ele estava fazendo o quê? Onde Deus estava quando o primeiro navio negreiro foi trazido para o Brasil? Quando a primeira pessoa negra foi espancada para ser sequestrada? Onde Deus está a cada estupro que acontece no Brasil? A cada hora? Onde cada 28 minutos um jovem negro é morto? Onde está? Então, quem se pergunta esse tipo de coisa vai descobrir que Deus não existe. E descobrindo isso é uma tragédia para a igreja. Por isso não fala, por isso um apagamento referencial, por isso o direcionamento do gosto, da beleza, do afeto, todas as transitoriedades da vida vão ser silenciadas e direcionadas ao branco, mesmo que não se diga essa palavra. E é isso que eu quero mostrar e pensar aqui, que a igreja evangélica ela é parte do projeto racista do Brasil. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?